Pai querido, Pai maravilhoso, nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Quero apresentar, Senhor, o Teu Filho nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na Tua mente, Pai. Papai querido, estamos trabalhando, Senhor, no livro de Provérbios, de sabedoria. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem muita sabedoria para derramar sobre o Teu Filho, Pai. Que Ele possa, Senhor, usá-lo, Senhor, essa noite, para abençoar, Senhor, a Tua igreja. E que nós possamos sair desse lugar, Pai, um pouco mais enriquecido, Senhor, da Tua palavra e da Tua verdade, Senhor. Usa o Teu Filho, Pai, e que Ele possa, Senhor, transmitir de modo eficaz, Pai, de modo sábio, Senhor, tudo aquilo que Ele estudou para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Amém? Podem se assentar. Hoje, diferente do costume que tenho, vou fazer uma pregação temática. Significa que leremos pouco a Bíblia, teremos pouca explicação de textos bíblicos, mas eu vou trazer um tema fundamental e que, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia e da nossa história como um todo. E quando eu proponho uma pregação temática, sempre costumo dar um tema para essa pregação temática. E o tema é autonomia, o fundamento da queda. E Sandy, eu já vi que você está dando risada. Hoje é dia de tirar o brilho dos seus olhos da França. Que imagem maravilhosa que eu fiz com IA. Existem duas histórias mal compreendidas que nos rodeiam. A primeira, mal compreendida na igreja ou no senso comum dos cristãos. A outra é mal compreendida na sociedade e em muitas escolas, professores, principalmente da rede pública, sejam escolas municipais ou universidades federais, é ensinada de forma errada ou obscura ou velada, ou até como um modelo de luta pela liberdade. A primeira história a qual eu refiro, que atinge a igreja, é a respeito do real significado da queda do homem no Éden, e especificamente sobre o que de fato significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda história, a que atinge agora a sociedade como um todo, é nada mais e nada menos do que a mãe do comunismo, a mãe do socialismo. E, logicamente, consecutivamente, a mãe do ateísmo. E eu me refiro, claro, à Revolução Francesa. O intrigante é que essas duas histórias, por incrível que possa parecer, são duas histórias muito parecidas em sua essência. Ambas possuem características terrivelmente iguais. Tanto uma quanto a outra narram de forma quase que idênticas a mesma intenção do coração do homem. E o meu objetivo aqui hoje é mostrar como essas duas histórias, como é que o homem busca ser como Deus, ou como o homem busca a centralidade do universo. Primeiro eu preciso te levar, então, lá na Revolução Francesa, entre os anos de 1789 e 1799, que foi um período de grande agitação social e política na França, e que resultou, então, no que nós conhecemos como a Revolução Francesa. E depois a gente vai voltar ainda mais no tempo, lá no Éden, e perceber como a Revolução Francesa nada mais é do que uma releitura ou uma recontagem das mesmas histórias que aconteceu no jardim. A raiz do problema francês, quando o assunto é Revolução Francesa, uma coisa é necessário você ter em mente. Foi o movimento mais revolucionário da história moderna, principalmente quando o assunto é a política, a sociedade, a cultura e a religião. Não há nada que se aproxima do que aconteceu na França neste período de tempo que eu citei agora há pouco. E não é o meu objetivo aqui, não entendo que seja muito importante compreender a fundo as causas que levaram a acontecer essa revolução. Mas o início do movimento revolucionário se dá por causa de uma insatisfação coletiva da maior parte da sociedade, os trabalhadores, companheiro. Havia 3 grupos distintos. E cada um desses grupos representavam um voto. O primeiro grupo, a monarquia, e os envolvidos com a monarquia, famílias e etc.
O segundo grupo, o clero, a Igreja Católica. E o terceiro grupo, os trabalhadores, companheiros e companheiras. Ou seja, reis, família real, catolicismo, padres, bispos, freiras, eram um grupo que se coligava para que a classe trabalhadora sustentasse os privilégios da monarquia e do clero. Cada um desses grupos fazia uma espécie de votação interna. A monarquia votava, valia 1. O clero votava, valia 1. Os trabalhadores votavam, valia 1. O problema é que, como eu disse, o clero e a monarquia sempre se coligavam. Vamos nos manter aqui no poder. E a gente vota a favor dos nossos interesses e deixa que eles sempre serão voto vencido. E então, uma insatisfação popular. Estamos pagando impostos, estamos contribuindo com o poder que nos oprime. Até então, problema nenhum com a insatisfação. Mas até isso, não há um problema especificamente na insatisfação do povo quanto a isso. Não há nada de errado. Até porque nós mesmos nos sentimos insatisfeitos. Talvez a maioria de nós, eu gostaria que fosse unanimidade, que nos estivéssemos insatisfeitos com o governo do nosso companheiro e companheira. O problema, então, não é estar insatisfeito. O problema é o que fazer para resolver essa insatisfação. O que faremos para resolver o problema que nos traz insatisfação? E boa parte dos franceses que estavam sendo oprimidos gritavam: revolution, revolution. Revolução. E o que é revolução? Revolução é diferente de reforma. Reforma é, eu tenho um encanamento furado, quebro a parede, arrumo o encanamento, arrumo a parede, boto o acabamento, acabou. Isso é reforma. Revolução é, tenho um encanamento estragado, destruo toda a casa e depois construo tudo novamente. Revolução, então, é propor algo absolutamente novo. A reforma de Lutero é voltar para as Escrituras e também para a tradição. Não é descartar a tradição, mas é voltar. Fazer uma reforma é voltar ao ideal do sola Escritura. Revolução é rasgar a Escritura. É vilipendiar os corpos dos antigos reis. É matar padres, freiras, os próprios reis vigentes, filhos de rei. É romper completamente com o que foi elaborado até o presente momento, para afirmar que nada do que veio antes é bom e que é necessário construir uma nova sociedade sem influência dos reis, da história, da tradição, da igreja e de Deus. Isso é a Revolução Francesa. O momento da história em que a sociedade conscientemente quis destruir a história para construir uma nova sociedade sobre o seguinte principal alicerce: a razão e o pensamento iluminado do homem. E para ficar mais claro, a Revolução Francesa é um rompimento absoluto com a ordem, com a tradição, com as leis, que são representadas na figura dos reis, e com Deus, representado na figura da igreja. E, ao mesmo tempo, uma proposta de substituir os reis, a história, as leis e Deus. Com quem? Colocando o próprio homem no centro de todas as coisas. O homem, e não mais Deus, e nem a figura do rei, é o ser absoluto e supremo e a medida para todas as coisas. O que aconteceu na prática? Inicia-se então um período chamado período do terror. E o instrumento mais emblemático para isso está aqui, a guilhotina. É uma forma de aplicar uma pena capital simples, rápida e indolor, de tão pesada que era a guilhotina e afiada, que cortava imediatamente o pescoço daqueles que estavam presos ali na guilhotina.
E isso acontecia em céu aberto, em praça pública. A intenção de destruir, então, a monarquia e a igreja, com a intenção, a guilhotina é posta no centro de uma grande e movimentada praça. O que era para ser uma espécie de pena de morte, na verdade, agora se torna um ritual necessário para expurgar tudo aquilo que é vestígio de monarquia e de fé. Milhares e milhares de pessoas tiveram suas cabeças cortadas na guilhotina em plena praça pública. E um deles é o próprio rei Luís XVI. Por favor, pode colocar a primeira imagem aí na tela. O rei foi capturado e decapitado em praça pública. O seu pescoço, então, inserido ali na guilhotina, uma alavanca é acionada e cabeça cai para um lado e o corpo para o outro. Um dos envolvidos nessa cena pega a cabeça do rei, levanta para o alto e mostra para todos. E aquele povo alvoroçado e excitado com o que estava acontecendo, agradecidos pela morte do rei, começam a gritar: Viva a revolução! Viva a revolução! Era um espetáculo. Mas há relatos até que populares começam a pular as grades e o bloqueio dos soldados para molhar suas vestes e as suas espadas no sangue do rei, fazendo com que suas vestes e suas espadas agora se tornassem relíquias religiosas. Eu tenho uma espada que tocou-se no sangue do rei Luís V. E olha que interessante, eu não sei se os irmãos conseguem ver, aqui há um altar. Luís XVI foi colocado exatamente de frente com aquele altar. E naquele altar tinha uma estátua do seu avô, Luís XV, que antes tinha sido derrubada. E é uma forma, então, de mostrar: estamos matando o rei vigente, o rei anterior, o rei anterior, o rei anterior, o rei anterior. Viva la revolução! Um terror também contra a igreja. Coloque a próxima imagem. Esta linda igreja, antes conhecido como Santuário de Santa Genoveva, era o local onde os fiéis católicos iam lá prestar seus cultos a essa santa. Um monumento extraordinário, digno de uma boa, bela e lindíssima e espantosa arquitetura dos tempos antigos. É o seguinte, a partir de agora, não há mais Igreja de Santa Genoveva? Não. O nome do local é substituído. A partir de agora, o nome será chamado Panteão. E o que significa Panteão? Panteão é pan, todos, theon ou theos, deuses. Todos os deuses. O que antes era uma reunião de santos ou fiéis da Igreja Católica para adorarem a Deus e praticarem sua atividade religiosa, se torna agora o local de reunião dos deuses. Que deuses? Apolo? Poseidon? O deus Yahvé? Mamon? Não. Os próprios homens agora são os deuses da sociedade. Mas não para por aí. A Catedral de Notre Dame, que significa Notre, Nossa Senhora, Dame, a Catedral de Nossa Senhora, também é vilipendiada de igual forma. Dias sagrados e feriados sagrados são retirados do calendário. Muita coisa começa a mudar e começa a mudar, até chegar ao ponto de, hoje não estamos em 30 de julho de 2025. Não. Os dias, o tempo começa a ser contado a partir do dia 14 de julho de 1789. Estamos então num dia qualquer de 236 depois da Revolução Francesa. Por último, coloque a próxima imagem, que é o que mais me chama a atenção. 16 freiras estão em seu convento, em sua igreja, fazendo suas rezas. Franceses, guardas, invadem aquela igreja e prendem essas freiras. Qual é o crime? Não apoiam a revolução e praticam atividades de fé, deificam um ser que não é o próprio homem. Vocês estão presas, serão mortas, guilhotinadas. Elas são colocadas numa carroça, são levadas naquelas praças onde tinham a guilhotina. As pessoas até então estão ali gritando: Viva la revolução!
Mas a Madre Superiora, no caminho, fala assim: estamos indo encontrar com Jesus. O que vocês acham de a gente se despedir dessa terra cantando um hino em dedicação ao Santo Espírito de Deus? E todas elas concordam. E a Madre ainda diz assim: eu serei a última, porque eu vou garantir para vocês que alguém estará na retaguarda cantando louvores a Deus. O povo alvoroçado sobe a primeira, decapitada. A segunda, decapitada. E elas estão cantando, e enquanto elas cantam, suas vozes estão ainda um pouco baixas, porque aquela multidão está gritando em volta. Mas a outra sobe decapitada e elas estão cantando. A outra sobe decapitada e elas estão cantando, como numa balança. Parece que o som das vozes das freiras começa a se sobressair, porque aquilo começa a comover o povo. O que elas fizeram de errado? E elas cantavam um hino em dedicação ao Espírito Santo, talvez. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. O som da plateia começa a diminuir. E eles ficam aterrorizados com aquela imagem. Até que a Madre Superior, a última, que estava cantando, talvez começou a cantar: amigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, em todo momento vem me consolar, pois sou dependente de... Silêncio na praça. Algo errado não está certo. Isso é a revolução. Isso é o que se ensina nas escolas e pintam como se isso fosse um movimento extraordinário. Um movimento que trouxe luz à mente humana. Através de sangue. Aquele rio Sena lá. Eu me lembro, ano passado, tivemos as Olimpíadas na França. E eles, mais uma vez, fizeram uma reencenação do quê? Da Santa Ceia. Travestis, um monte de gente ali estranha, reinterpretando a ceia. E os crentes, meu Deus, que coisa horrorosa! Como pode isso acontecer? E eu me lembro de postar o seguinte no Instagram: a França françando. Desde a Revolução Francesa, a França françando. Irmãos, eu estou sem tempo. Eu vou adiantar aqui. Coloque a próxima imagem, por favor. Isso é o que é chamado de direito dos homens. Foi uma espécie de um reestabelecimento de uma nova Constituição. E chama a atenção o que foi montado por esses homens. Ela começa assim, a nova Constituição. Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos dos homens são a única causa dos males públicos e da corrupção. Ou seja, o problema da sociedade não é o pecado, mas a ignorância. Ponto 2. Em razão disso, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do ser, isso em letras maiúsculas, do ser supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. O que eles estão dizendo aqui é que toda essa Constituição foi elaborada, reconhecida na presença e na proteção do ser supremo. Quem é o ser supremo? Deus? Não, o próprio homem. A própria mente, a intelectualidade, a razão humana, este é o ser divino. O artigo 3º também me chama a atenção. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressadamente. O que eles estão dizendo com isso? Não há poder fora dos anseios do povo. Basicamente é uma releitura do que disse o Pelé. A voz do povo é a voz de Deus. Lê do engano. A voz do povo canta Anitta. Com certeza não é a voz de Deus.
O artigo 6 diz assim: a lei, ouça com atenção, a lei é a expressão da vontade geral. Ou seja, quem estabelece a lei, a justiça e a moralidade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, não é mais um livro de leis reveladas por Deus, mas é o próprio homem, e este entendimento como nação é a vontade geral. Não é mais os reis, Deus e a igreja que vai trazer para nós revelações daquilo que é certo ou é errado, mas a vontade geral do povo. Nesse sentido, a vontade geral do povo é Anitta, Pablo Vittar e essas porcarias que se ouvem por aí. A fonte de sabedoria e de moral já não é mais Deus, não é mais o livro de Provérbios, é da terra o próprio homem. Terminei. Vamos para o Éden. No começo eu disse que há duas histórias mal compreendidas. Uma eu acabei de explicar. E a outra é sobre o Éden. Gênesis 3 narra o episódio da queda e geralmente essa história é compreendida de forma superficial. Onde o homem é punido por comer um fruto proibido. Isso é verdade. Mas é muito raso só essa consideração sobre a queda. Afinal de contas, não parece tão grave assim o fato de comer um pedaço de maçã. O que geralmente se esquece é que o ponto crucial da queda é o seguinte: não se trata apenas de comer uma fruta, mas o ato de cometer ou comer atrelado ao desejo de alcançar a autonomia. Deus falou para você que nada a ver. Quando você comer, você vai ser como Ele. Igual a Deus. É só você comer. Na verdade, quando você comer, uma guilhotina vai descer no pescoço de Deus. Corpo para um lado, cabeça para o outro. E a partir de então, você terá o conhecimento do bem e do mal. E será como Deus. Eu disse no começo, a revolução é uma recontagem da queda. Quando colocamos essas histórias um do lado da outra e as comparamos, a gente percebe que a revolução nada mais é do que uma consequência lógica do fundamento do pecado. A Revolução Francesa nada mais é do que a consequência lógica, o homem no centro do universo. Como ditador das regras, isso é revolução, isso é queda. Compreender o que realmente significa, então, lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser o suficiente para a gente encerrar por aqui. As palavras conhecimento do bem e do mal precisam ser compreendidas, claro, de forma antagônica. Bem é bem, mal é mal. Certo? Embora sejam coisas distintas, elas fazem parte de um mesmo conceito no sentido oposto. Ou seja, aquilo que é bem, consecutivamente, não é mal. E aquilo que é mal, consecutivamente, não é bem. Mas veja como isso fica muito claro na criação. Deus diz: haja luz, houve luz, e Deus viu que era... Não, por favor, gente. Deus viu que era... Bom, obrigado. Fala de novo. Isso, muito obrigado. Deus viu que era... Obrigado. Se Deus viu que era bom, claramente Deus também viu que aquilo não era ruim. Parafraseando o texto, haja luz, houve luz. Deus viu que não era ruim. Claro. Haja firmamento, haja separação, semente dê fruto segundo a sua espécie, haja luzes. E Deus viu todas essas coisas que ele havia feito. E eis que tudo era muito, e eis que tudo não era ruim. Tudo era bom. A palavra bom ou bem são as mesmas no texto original. Tov, bom, tov, bem, tov.
Deus viu que era bom, Tov. Árvore de conhecimento do bem e do mal, do Tov e do Ra. É a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom, ou que era bom, não significa que Deus constatou, ou soube, ou teve conhecimento de que a criação era boa. Mas quando ele diz que é bom, ele está definindo a qualidade daquilo que ele criou. Ele não está simplesmente, nossa, vi um computador, ele é bom. Não, ele está definindo, estipulando o computador, a minha criação é boa. Não é uma simples constatação cognitiva. Ah, soube que é bom. Não, eu estou definindo, isso é bom. Significa dizer que Deus, em seu supremo poder, sabedoria e autoridade, estabelece toda a ordem cósmica como boa ou muito boa, que é o contrário de não ruim e não muito ruim. É a mesma coisa. A árvore do conhecimento do bem, lógico que também é conhecimento do mal. E mais, a terra era o quê? Sem forma e vazia. E Deus trouxe ordem para a terra, e a ordem então é estabelecida por Deus como boa. O lógico, a terra sem forma e vazia é necessariamente o contrário da terra ordenada. Consecutivamente para Deus, a terra sem forma é Ra, é má. E ela formada em ordem é Tov. Consecutivamente, quando o texto fala, criou Deus, no princípio era o verbo, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma. Ele está dizendo, a terra era ruim, a terra era má. E eu trouxe ordem. Quando eu ordenei, se estabeleceu algo bom. Bom no critério de quem? Não estou perguntando o critério. Eu estou definindo como bom. E mais uma vez, Deus não apenas sabe ou adquire conhecimento de que a terra sem forma é má ou Ra, mas Ele determina que a terra sem forma é má. E um detalhe, num sentido deuteronômico, se você não vem na... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Estávamos lá na casa dos pastores conversando e a gente está com a ideia de formar uma escola de pregadores. E uma das coisas que eu falei, e falei esses dias na célula, se você não vem na escola bíblica, não cobre boa pregação. Se você não participa do ensino da igreja, não cobre bons pregadores. A pregação vai melhorar quando você começar a se dedicar no ensino e olhar para mim e falar assim, ei, John, o que você está falando? Isso não tem nada a ver, não. Agora, como é que você vai falar para mim que a minha pregação não é boa se você não sabe o que Deus determinou como bom? E como é que você sabe o que Deus determina como bom? Aprendendo sobre Ele. Só vai ter pregador bom aqui quando a gente julgar. O Jonathan prega bem. A irmã Márcia sobe aqui e fala boas coisas. O Maicon sobe aqui e pastoreia bem a igreja. Se você não sabe o que é bom e nem o que é ruim, não adianta reclamar. Alice nos Países da Maravilha, parafraseando. Se você não sabe o caminho para onde você vai, qualquer caminho é o seu destino. Por que eu falei isso? Num sentido deuteronômico, quando estávamos aqui na escola bíblica, nós explicamos que o livro de Deuteronômio é a base da teologia judaica. O livro de Deuteronômio é onde os profetas olham para trás e interpretam. Esse livro é a base para julgar o rei, para julgar a nação, para julgar os pecados e etc. Com base no livro de Deuteronômio, bem e mal sempre vão aparecer no sentido jurídico. Fórum. Bem e mal sempre aparecem num sentido jurídico. Nathan French, que infelizmente é Nathan French, Nathan francês, comenta aqui, por exemplo, Tov e Ra, bem e mal, quando aparecem juntos, costumam expressar um sentido de julgamento. Exemplos? Pode dar na tela, coloca na tela, 1 Reis 3, 9. 1 Reis 3, 9 diz:
Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Discirna, julgue entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Eu estou usando a ara aqui, tá? E o povo, então, no verso 28 do mesmo capítulo 3, diz: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O que é fazer justiça? Julgar o bom como bom e o mal como mal. Isaías 5:20. Esse é gostosinho. Esse é uma delícia. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem, mal. Obviamente que Isaías não está considerando apenas o simples chamar. Oi, bem, vai lá na porta da casa do mal. Mal, não é isso. Chamar aqui é considerar, julgar, estabelecer, determinar que o bem é mal e o mal é bem. Seguindo versos do 20 ao 23. Ai dos que ao mal chamam de bem, do bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso, o o mal, e ao justo, o bem, negam a justiça. Eles justificam o mal e condenam o bem. Ai daqueles que fazem isso. Diante disso, me parece muito claro que o que significa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não se trata apenas de receber um conhecimento, pois você pode ter certeza, meu irmão, que Adão, antes da queda, já sabia que adultério era ruim. Uma vez que Deus fala, não coma, pronto, já é ruim, não come. Estou mandando não comer. Se você comer, é ruim. Se você não comer, é bom. Ele já tinha sabedoria do que é santo, do que é profano, do que é lascívia, do que é santidade, do que é bondade, do que é longanimidade, do que é raiva, ódio. Ele já sabia antes. Não pense que o fruto do conhecimento do mal é uma espécie de drive Pablo Marçalniano que instala na cabeça do cidadão e ele, agora eu estou onisciente. Não, não é isso. De forma alguma. Ele já sabia, antes de pecar. Conhecer o bem e o mal é ter autonomia jurídica sobre as coisas. É independer de Deus, o Criador de todas as coisas, e passar a julgar o que é certo e errado por seus próprios conceitos. É revolucionariamente acabar com a tradição que tem falado, haja luz, houve luz, a luz era boa. Quem disse que a luz é boa? Quem estabeleceu que a luz é boa? Quem é você para falar que a ordem cosmológica é muito boa? Autonomia jurídica. Deus estabelece ordem cósmica. E Adão, então, agora passa a perguntar, quem disse que a luz é boa? Quem disse que a justiça é boa? Quem disse, quem é você, ó ser inferior, para definir o que é bem e o que é mal para mim? A partir de agora, sou eu quem determino o que é santo e o que é profano. O que é tov e o que é ra. A árvore do conhecimento do mal é a autonomia do ser humano no centro do universo. Na França, os homens deceparam o pescoço do rei, dos padres, das freiras e simbolicamente do próprio Deus. O ideal da França era esse. Não precisamos de ninguém para julgar o certo e o errado para nós. Nós mesmos seremos como Deus
e o centro da nova sociedade, e nós vamos determinar, com a nossa iluminação mental, o que é certo e o que é errado. No Éden, é exatamente essa proposta do diabo. Deus mentiu para você. Ele não quer que você seja um Deus com... Não, sabe? Não, desculpa, Deus mentiu para você. Ele não quer, na verdade, é que você, sabe, tenha esse domínio sobre as coisas, de determinar o que é bom e o que é ruim. Quando você comer do fruto, você se torna como Deus. Depois vocês dão uma lida no texto aí, Gênesis 3, vocês vão ver que a proposta da serpente não é deificar Adão, que você vai se tornar Deus no sentido pleno da coisa. Vai ser imortal, vai ser... Não. É, assim como Deus vai conhecer, determinar, estabelecer o que é bom e o que é ruim. Desde então, desde a queda, temos pelas ruas Caim matando Abel e julgando que isso é bom. Quer ver um detalhe ainda mais intrigante? Um homem chamado Lameque, o primeiro polígamo. Ele pega as suas esposas, mulheres, vem aqui, como numa praça pública. Acabei de matar um jovem e um rapaz, olha como eu sou bom. Desde a queda, estamos vendo Caim nas ruas matando Abel e dizendo: isso é bom, isso é justo, isso é santo, isso é a purificação do que há de podre. Abel é podre para mim, ele me traz inveja, ciúmes, é melhor matar. Eu quero dar conselhos para vocês. A gente está estudando o livro de Provérbios nas células. Abra Provérbios 3, 5 a 7. Provérbios capítulo 3, do 5 até o 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Por que eu deveria confiar em Deus? Por que eu deveria não me considerar sábio aos meus próprios olhos, como Salomão explica? A resposta está agora no verso 19 do mesmo capítulo. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Observe os céus. Observe a criação. Veja como tudo é organizado, perfeito, bom, top. Veja as asas de uma borboleta. A queda da cachoeira, o canto dos pássaros, o sol, a lua e as estrelas. Veja o quão perfeito, ou tov, é tudo isso. E tendo percebido isso, será que não compensa sujeitar a sua mentalidade fraca, de não saber o que é bom ou ruim, a um Criador perfeito que fez todas as coisas boas? Veja a criação e perceba o quão extraordinário é a sabedoria e o poder de Deus. Será que não compensa eu ser limitado? Eu vou ter que falar isso aqui de novo, mas eu vou agora falar de outro jeito. Desprovido de cognição intelectual, nécio em neurônios, pobre em capacidade cognitiva. Não compensa eu observar alguém extremamente mais inteligente do que eu e considerar que os conselhos dele são realmente bons? Ou vale a pena eu viver uma vida de falar que o que é mal, na verdade, é ruim?
Vale a pena uma vida de subjetividade? Vale a pena uma vida de não saber o que de fato é direita e esquerda? Ou considerar que o Criador dos fundamentos do universo é aquele que detém toda a sabedoria necessária para que eu ande no caminho correto? Pergunta, vai continuar com o coraçãozinho francês ou vai fazer como Jesus? A minha vontade é glorificar a Deus. É fazer a vontade do meu Pai. Será que o Criador do universo perfeito não é a melhor pessoa para te ensinar o que é realmente bom e ruim? Feio e bonito? Organizado e desorganizado? Certo e errado? Santo e profano? Centralize a sua vida em Deus. Para com esse coração revolucionário de achar que você deve ter autonomia nas coisas e na terra. Busque o conselho e a sabedoria de Deus. Abra mão da revolução e da guilhotina. Abra mão da autonomia, pois no dia em que você comer desse fruto, certamente morrerá. Vamos ficar de pé e orar. Ah, Deus, eu sou um desses, Pai, que às vezes clama por la revolução. Meu coração, Pai, minha mente, o meu intelecto, às vezes quer ser autônomo e praticar a autonomia determinando aquilo que é bom e ruim para mim. Deus, boa, perfeita e agradável é a sua vontade. Bom é o teu Filho. Bom é o Senhor, Pai. Não somos nós. Deus, não olha para o nosso interior, Pai. Aparta os seus olhos do mais profundo abismo do nosso coração. Porque lá dentro tem um revolucionário, Pai. Lá dentro do nosso coração, Deus, tem alguém clamando por revolução, por guilhotina e decapar sua cabeça. Deus, nos prenda em sua infinita sabedoria. Não permita, Pai, que o velho homem venha surgir em nossos corações novamente. Nos guarda, Pai, de todo o mal que praticamos ou daquilo que determinamos como bom sendo mal. Faça-nos, Pai, na verdade, comer do fruto da vida, da árvore da vida, que nos leva para mais perto do Senhor e submete a nossa mente ao conhecimento do Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guardião. Seja aquele, Pai, que nos ajuda a submeter a Sua vontade. É o que eu lhe peço, Pai. Que o Senhor faça isso em nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. O Teu Filho, que é o centro de todas as coisas. Que sem Ele nada existiria. O Logos, que no princípio era a sabedoria, era Deus e habitou entre nós. Que sejamos assim como Jesus, submissos ao seu poder e à sua sabedoria, ó Pai e Criador do universo. Em nome de Jesus Cristo é minha oração e intercessão pela minha igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém.